Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos conduziu das trevas para a luz. Bendito seja o nome de Jesus o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bendito seja o Espírito Santo de Deus, o Pai das luzes, o Senhor e doador de todo dom perfeito. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E que este momento em que você busca esse site para tratar da sua saúde, que o Senhor Deus abriu a possibilidade de você acessar a capelania para ouvir a palavra dele, que hoje o seu coração seja aquietado e que você passe a saber que o Senhor é Deus e tem cuidado de você. O texto para a nossa meditação é Romanos 12, de 1 a 8. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E antes de meditarmos sobre um tema tão interessante, importante e vital para a comunidade da fé, que se reúne em volta da palavra de Deus para aprender de Deus, aprender de Jesus, eu gostaria de orar por você. Senhor, amantíssimo Deus, Senhor e doador de todo dom perfeito, Pai das luzes, abra o coração e a mente dos teus filhos que agora estão assistindo, ouvindo esta meditação, para que percebam que tu és Deus e que tens cuidado deles. Que o sofrimento pelo qual passa é um momento apenas em suas vidas, e que no poder do teu nome poderão suplantar estas adversidades. Coloca o óleo santo do teu Espírito sobre eles, e assim ungidos ao Senhor Deus por ti mesmo, recuperem a sua saúde plenamente. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Romanos 12, de 1 a 8, o tema é Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Esse é um tema muito grato ao coração de Deus. A unidade da igreja de seu Filho. A igreja pertence a Jesus o Cristo e somente a Ele. Todos nós somos ministros de Deus, ministros do Senhor Jesus. Eu quero traduzir essa palavra ministros para que um termo que tem sido usado com muita vaidade por parte dos que assim são chamados, quer sejam ministros na atividade espiritual, quer sejam ministros na atividade material, eu gostaria de traduzir esse texto para esse tema, essa palavra para você. Ministro é aquele que ministra, aquele que serve. Ministro é uma outra palavra para servo, para empregado, ok? Se alguém imaginava que ministro era uma palavra que engrandecia as pessoas, sim, é um termo que engrandece as pessoas, desde que ele entenda que ele é o menor dos menores, é o servo dos servos. É aquele que serve ao próximo, é aquele que serve à nação e nunca a si mesmo. Quer seja ministro da palavra de Deus, quer seja ministro no mundo material da nação, da nossa nação. Ministro significa aquele que serve à nação ou aquele que serve ao próximo, ministrando, servindo a palavra de Deus, ok? Então vamos estudar um pouquinho Romanos, a carta aos Romanos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, a si próprios. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo,
mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Nunca pensem de si mesmo mais do que de fato vocês são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. O apóstolo Paulo está doutrinando a Igreja de Cristo em Roma em um momento muito delicado para a vida daquela comunidade. Percebe-se que ela está dividida, pois há dois grupos que disputam a primazia, os primeiros lugares, com respeito à orientação espiritual dos fiéis. Um grande grupo é composto dos cristãos gentios e outro grupo dos israelitas cristãos. A igreja estava agindo como todas as demais agremiações humanas. Eles permitiram que o orgulho, o preconceito e a vaidade passasse a fazer parte de suas vidas, e assim, de conformidade com o comportamento secular, com o comportamento do mundo, estavam agindo dentro da Igreja de Cristo de forma leviana. A situação era tão crítica que o apóstolo escreveu em tom de súplica, roga e enfaticamente lança mãos das misericórdias de Deus para ser atendido. Preocupa-se com a forma como estão se comportando. Esquecidos que foram chamados para constituírem um corpo de Cristo, estavam agindo movidos pela vaidade. Faziam discriminação entre crentes ligados à tradição judaica e entre os cristãos de origem gentílica, dos não-judeus. Os gentios convertidos consideravam-se como fortes na fé, desprezando os demais. Daí o apóstolo exortar a que cada um dentre vós não pense a respeito de si mesmo além do que convém. E pede ainda que sejam moderados quando fizerem juízo de si mesmo. Prossegue o escritor da Epístola aos Romanos esclarecendo que todos os que compõem a Igreja de Cristo pertencem à Igreja, pertencem ao corpo de Cristo. E que, apesar das diferenças entre as capacitações de cada um, não há um dom que seja superior ao outro dentro da casa do Senhor e que todos são iguais diante de Deus. Ensina ainda que a prática dos dons individuais deveria ser feita com dedicação, com esmero, com liberalidade, com diligência e, finalmente, com alegria. Fica, pois, o ensinamento que a atitude religiosa mais correta é agir para com Deus de uma forma digna, dedicando o seu próprio corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, sem vaidade, sem orgulho, sem preconceitos, com espírito de caridade para com o próximo, contribuindo com um coração puro para a recuperação da sociedade na qual está inserido.
somos chamados a viver no corpo material e na sociedade material, a realidade do corpo espiritual e da sociedade espiritual do Reino de Deus, ainda nesta vida. Assim nos ajude o Senhor. Amém.